Graças a paz, amados. Vocês estão me ouvindo agora? Como que está o som? Me dá um feedback aí de como que está o som. Vocês me ouvem agora? Vocês estão me ouvindo? Tudo certinho? Estão me ouvindo agora? Amém. Então eu vou começar. Esperar só mais um pouquinho para todo mundo voltar, amém? Graças a paz, amados. Então vamos chamando os nossos irmãos, vamos chamando quem você quer que ouça essa palavra à noite, amém? Eu vou dar um minutinho para a gente chamar todos os irmãos e aí a gente começa com a nossa oração e depois vamos para a palavra, amém? Glória a Deus, já estou vendo que vocês estão entrando. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Tem mais gente chegando? Todos já foram se organizando. Vamos criar um ambiente de adoração, amém? Quero saudar todos que estão conectados já. Jéssica, a Cleo, a Vanessa, o Rony, o irmão José, todos que estão se conectando. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Ah, sim. O irmão José está avisando que a Selma já está do lado dele. Vamos nos achegando, amados. A Cris já chegou também. O Paulo, pastor Paulo de Paraíba. Graça e paz, irmão. Pastor amado. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Estão todos aí? Amém, amados. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Vocês me ouvem bem, né? Eu gostaria de iniciar com uma oração. E eu gostaria que você, aonde você estiver agora, você pensasse no que é Jesus para você. Qual o significado real de Jesus para você, para sua vida? O que Jesus é em você e para você? O que Jesus é para as pessoas através do seu entender, através do seu compreender? Talvez você pense assim, Jesus é tudo, mas você consegue decifrar, você consegue descrever o que é Jesus genuinamente, verdadeiramente, algo mais profundo. Tenta lembrar agora de quando Jesus te resgatou. Tenta lembrar agora de quando Ele te tocou de uma forma que ninguém conseguia te tocar. Arrancando todo o vazio de alma, arrancando todo o vazio que você procurava nas coisas, nas pessoas, muitas vezes nas baladas, muitas vezes nas bebidas, muitas vezes em sexo fora do casamento, muitas vezes em drogas,
muitas vezes em amizades que não deveria, muitas vezes em luxúria, em gastos, em consumismo. Começa a lembrar agora do que Jesus te resgatou. E se você que está me ouvindo agora, se Jesus ainda não te resgatou dessas coisas e mais coisas que Ele pode te resgatar, eu quero te dizer que, além de te resgatar, além de tirar do fundo do poço, Ele tem uma vida maravilhosa para você. Porque Jesus é tudo isso. Jesus, Ele é muito mais do que eu consiga falar, Ele é muito mais do que eu consiga escrever. Jesus é muito mais do que eu consigo até mesmo sentir. Eu queria que você pensasse agora no milagre que o Senhor fez sobre a sua vida. E se Ele ainda não fez, eu quero te dizer que Ele pode fazer um grande milagre na sua vida. Tirando todo o vazio de alma, todo o vazio que ninguém entende. Algo que você tenta suprir, você tenta colocar coisas, tenta colocar amizades, pessoas, relacionamentos frustrados. E mesmo assim esse vazio não preenche. Eu quero te dizer que esse vazio, ele nunca vai ser preenchido, porque esse lugar é apenas do Senhor. Não existe nada nem ninguém que possa suprir esse vazio sem ser o Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, quem está ouvindo esta palavra, Senhor? Eu te peço, Pai, no teu nome maravilhoso do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne desfazer as obras do diabo. Veio, Senhor, nos tirar do poço da lama. Veio, Senhor, tratar o nosso ser, o nosso caráter. Veio, Senhor, arrancar de nós algo que só o Senhor pode, Senhor, e nos preencher de esperança, de amor, de vida, de paz. Senhor, vem sobre nós nesta noite, Senhor, renova isso em nós, Senhor. E aquele, Senhor, que ainda não te conhece por aquilo que o Senhor é, que o Senhor possa se manifestar a Ele, Pai. Eu sei, Senhor, que Jesus só pode se manifestar quem o Pai o trouxer. Eu sei que tudo é tua vontade, Senhor, é tua permissão. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, venha ser, Senhor, o que preenche o nosso vazio, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, nós vamos ler hoje o Evangelho de João. Eu gostaria que você abrisse a tua palavra aí, a tua Bíblia, em João, no capítulo 6. E deixa aberto aí, nós vamos ler a partir do versículo 22 de João 6. Eu queria que você não deixasse nada da palavra sair hoje. Que você não perdesse nada. Porque existe um rio que corre sobre mim, sobre você nesta noite. É um rio de vida, um rio de Jesus sobre nós. Amém, amados? Nós vamos começar a ler e antes desse versículo 22, em João 6, Jesus ele faz um grande milagre, que é um milagre muito conhecido no mundo inteiro, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. E Jesus, com este milagre, ele mata a fome de muita gente, de uma grande multidão. E continuando, depois disso, Jesus ele anda sobre as águas.
e os discípulos se assustam. E Jesus diz para eles: não temais, sou eu. Porque os discípulos ainda não tinham se dado conta que eles estavam com o dono da vida, que eles andavam com o Todo-Poderoso. Então os discípulos ainda se assustavam com algumas coisas que Jesus fazia, que eram coisas sobrenaturais, não eram coisas naturais. E aí, continuando no versículo 22, diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram com eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E no 25 diz assim: e chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Amados, a multidão procurava Jesus para matar uma fome física, uma fome natural. E aí Jesus diz: vocês não me procuram pelos sinais, vocês me procuram porque vocês mataram a fome de vocês. Ali naquele tempo ainda viam Jesus como algo natural, algo que passa. E continuando, no versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E no 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Perguntaram para Jesus: qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que creiamos no Senhor Jesus, a quem o Pai o enviou. Esta é a obra de Deus. Sem crermos nisso, nada adianta fazermos a obra, porque a obra dele é constituída disso. É constituída de eu, você, nós aceitarmos e crermos que o Pai o enviou. E continuando diz assim, no 29, Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para o que vejamos e creiamos em ti que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então eles estavam continuando a falar de coisas naturais. Os nossos pais, eles comeram maná no deserto, porque Deus mandava todo dia, assim, o maná para o povo judeu. E aí, continuando, no 32 de João 6, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E no 33 diz assim: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eles estavam acostumados com aquele maná que vinha para matar a fome. Eles estavam acostumados com aquele maná que ele comia e daqui umas horas sentia fome, e aí Deus mandava de novo e matava a fome.
Eles estavam falando desse maná. Mas Jesus diz assim: o verdadeiro pão, aquilo que vai te saciar por dentro, aquilo que só sua alma vai ficar contente, saciada, esse é o Filho de Deus que foi enviado. Esse sim é o pão da vida, o pão verdadeiro. E continuando diz assim: disse-lhe, pois, Senhor, nos dá sempre desse pão. E aí, continuando 35, e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Sabe quando nós somos realmente preenchidos, saciados? Quando não sentimos fome nem sede de verdade? Quando Jesus vem sobre nós e sacia toda a nossa fome e a nossa sede. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar não só as nossas vontades naturais, a nossa fome e sede natural, mas a nossa fome espiritual, a nossa fome e sede dele mesmo, que só Ele pode nos preencher. Ele é o nosso pão vivo que desceu. O nosso pão vivo que veio nos resgatar para uma amizade com Deus verdadeira. Para que possamos ter um relacionamento genuíno. Esse sim é o pão verdadeiro. E continuando diz assim: mas já vos disse que também vos me fizeste, e contudo não credes. O 37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem de mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você sabe por que você chegou a Jesus? Porque o Pai enviou você a Jesus. Ninguém pode chegar a Jesus se o Pai não enviar. E continuando diz assim: porque do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. E ele diz para os judeus: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que todos aqueles que o Senhor me enviar, eu não perca, mas ressuscite ele no último dia. E no 40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é algo totalmente espiritual, queridos. Uma pessoa natural, uma pessoa que não quer entender, não quer ter revelação da palavra, vai achar que nós estamos falando de comida. Mas nós estamos falando de uma comida que nós não vemos, mas é uma comida que nos sacia. Nos deixa completos, nos deixa satisfeitos. Essa é a comida que nós não passamos mal. Essa é a comida que não tem engano. Essa é a comida verdadeira do Pai, o próprio Jesus. E continuando diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão da vida que desceu do céu, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Então eles estavam questionando achando que Jesus estava mentindo, estava blasfemando.
Não é ele? Que eu conheço o pai dele, eu conheço a família dele, eu sei de onde ele vem. Como assim ele desceu do céu? E aí, continuando, diz assim: respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. No último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus, então, ele tem que deixar bem claro para os judeus, com todas as letras, que ele é o pão da vida. Porque os judeus não tinham revelação de que pão era esse. E continuando, diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Jesus aqui estava dando um alerta. Os seus pais comeram desse maná natural, eles morreram. Só que esse maná que eu quero dar para vocês é eu mesmo, o pão da vida. Vocês não vão morrer, vocês vão ter a vida eterna. E aí, continuando, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O 52 diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Amados, você tem se alimentado de Jesus? Se você tem se alimentado, você tem vivido por Ele. Se você ainda não tem se alimentado o suficiente para viver por Ele, eu queria te desafiar hoje, com muito respeito e muito amor pela palavra do Senhor. Se alimente dele. Viva por ele. Não meça esforços para você se alimentar dele e viver aquilo que ele tem para você. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E continuando diz assim, vamos continuar. O versículo 58, amém? Vocês estão aí? Aleluia, dá uma glória a Deus. O Senhor está falando conosco, amém? O 58 diz assim, este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Agora nós vamos entrar, queridos, num contexto que não é mais com os judeus, são com os próprios discípulos de Deus, de Jesus. Continuando aqui no versículo 60 de João 6, diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Os discípulos ainda não estavam entendendo, amados, e responderam dizendo que foi duro esse discurso. E aí, continuando, diz assim: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E no 64 diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus que desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, os discípulos quiseram sair. Eles quiseram se distanciar de Jesus quando Jesus disse isso. E aí, continuando. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Responderam-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E continuando, diz o 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amados, aqui Pedro ele tem uma revelação. E ele diz assim: Jesus, para onde nós vamos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. E continuando aqui, no 70, responderam Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. É um diabo. O 71 diz assim: e isso dizia ele a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Eu queria que você refletisse agora sobre essa palavra. Se Jesus, ele realmente é, e ele é mesmo, o pão da vida que desceu do céu. Ele é a nossa bebida e a nossa comida verdadeira. Alguém que encontra Jesus como aquele que pode saciar toda a alma, todo o ser, ele jamais irá procurar em outro lugar, em outra pessoa. Porque ele é o Senhor único e verdadeiro. Não existe outro ou outra. Não existe outro caminho. Não existe outra que tenha vida. Não existe outro pão que seja verdadeiro. E continuando, diz assim, nós vamos agora em João 14. João 14, 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essas vírgulas têm total revelação, queridos. Ele não diz assim: eu sou o caminho. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. São coisas que só ele pode dar. O caminho, a verdade e a vida. E completando, ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim.
Algumas pessoas questionam e dizem assim, mas eu preciso pedir para alguém para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa me ouvir. Eu digo para você, o único intercessor é Jesus Cristo, homem, o Filho do Deus vivo. Deus não precisa de mais nada para que você tenha um relacionamento com Ele. Não existe outro santo, não existe santa que possa fazer esse caminho. Apenas Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E continuando, amados, eu gostaria que você pensasse sobre isso. O Senhor tem sido a sua bebida e a sua comida esses últimos dias? Você tem se alimentado dele? Você tem comido? Como ele mesmo diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não pode ter a vida eterna. Jesus, ele veio justamente para podermos ter a vida eterna do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eternamente. Quando nós passarmos daqui, quando essa carne se desfazer, quando não existir mais a estrutura física, eu sei que Jesus preparou uma morada para mim e para você lá no céu. Eu sei que Jesus preparou algo muito melhor do que nós vivemos aqui hoje. Uma morada eterna, uma morada que não vai se desfazer, uma morada que não vai ter vírus, uma morada que não vai ter doença, uma morada que só vai ter a presença do Pai. É essa morada que Jesus veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Esta morada nos espera. Como diz em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Jesus diz, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas primeiro, temos que crer que Ele é o pão da vida. E se Ele é o seu pão, e se Ele é aquele que sacia a sua sede, não tem como as situações da vida te parar, porque Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a salvação e a solução do mundo. A solução desse mundo perdido está apenas em Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o ressurreto das nações, o Emanuel, o El Shaddai, o Yeshua, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Gostaria de orar. Feche os teus olhos aonde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, Tu és o nosso pão, Deus, vivo que desceu do céu. Senhor, que possamos comer da Tua carne, beber do Teu sangue, Deus, e ter a vida eterna, Pai. Que possamos se alimentar de Jesus a cada dia. Que possamos nos encher dele e viver por ele. Senhor, nos ensina, Senhor, a caminhar.
no sentido da nossa salvação, Pai. Para que possamos herdar a morada eterna no céu, Senhor, ao teu lado. Senhor, se existe alguém, Deus, que ainda não acertou o caminho e tem ido por caminhos estranhos, por caminhos tortuosos, que ele, que ela possa achar, Senhor, o verdadeiro caminho nesta noite, que é o teu Filho Jesus, que possa ser encontrado, Senhor, preenchido o vazio, porque nada, Senhor, neste mundo pode preencher aquilo que só Jesus pode. Vai de encontro, Senhor, esta pessoa que está ouvindo esta palavra, Deus. E faça, Senhor, um milagre, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados? Espero que você tenha sido edificado nesta noite. Graça e paz. E até domingo, às 18 horas.